Vamos lá então. Rodrigo, a gente recebeu uma pergunta que acho que é importante, né? Quais as consequências da automedicação? Eu sou farmacêutico. E aí nesse vídeo foi quando eu gravei uma live para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Eu participava de um grupo de cuidados farmacêuticos, onde eu me reunia com outros farmacêuticos para elaborarmos estratégias para ampliar a atuação clínica do farmacêutico. E uma das estratégias que nós definimos foi que o farmacêutico precisava trazer orientações para a população e para os profissionais da área da saúde. Assim, nós teríamos mais visibilidade. E nesse dia eu estava com muito medo. Eu nunca tinha feito nada assim. Tinha lá nesse dia uma câmera, o entrevistador e mais 2 ou 3 pessoas olhando. Entre elas, o meu chefe e o pessoal da assessoria. Mas eu sabia que centenas de farmacêuticos iriam ver. Centenas de pacientes iriam acompanhar essa live. E eu estava com muito medo. Para vocês terem uma ideia, na noite anterior eu quase não dormi. E no dia eu estava suando e extremamente ansioso. E esses sinais e sintomas que eu apresentei nada mais são do que uma resposta ao estresse, onde o nosso corpo vai liberar adrenalina e cortisol. Meu nome é Rodrigo Silvino, sou farmacêutico clínico e eu ajudo farmacêuticos a terem mais segurança e técnica no cuidado centrado na pessoa. E uma das bases para um excelente atendimento do farmacêutico é ele conhecer e entender muito bem de farmacologia. Mas não basta simplesmente entender de farmacologia, é necessário entender a farmacologia que funciona. E hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito interessante, que são os corticoides e a resposta ao estresse. E você vai poder usar essas informações no seu dia a dia, de maneira que você vai ter mais facilidade em entender esse tema, de maneira que você vai poder discutir casos clínicos com médicos e atender melhor o seu paciente. Se você gosta de farmacologia, fisiologia, anatomia, se você ama a profissão farmacêutica, já aproveita, curte esse vídeo, deixa seus comentários e compartilha. Sem mais, vamos para o vídeo. Bora lá! Se nós pararmos para pensar qual a principal função das células, nós veremos que é imprescindível que seja ressintetizado o ATP, ou seja, o nosso corpo precisa produzir energia. E para que isso aconteça, é necessária a participação de alguns atores. E esses atores são os nutrientes. E eu trouxe algum deles aqui para vocês conhecerem. E o primeiro deles é a glicose. A glicose que a gente encontra no açúcar, encontra nos carboidratos, é essencial para a energia do nosso corpo. E o segundo ator, na verdade, é uma duplinha, é o sódio, que a gente encontra no sal de cozinha, e o potássio, muito conhecido na banana. Atletas usam bastante para evitar cãibra. E por que o sódio e o potássio? O sódio e o potássio, eles são fundamentais para o potencial de membrana, ou seja, cada uma de nossas células tem uma carga, e essa carga é a que vai manter a configuração dessa célula e ajudar para que exista a resposta celular. E o sódio e o potássio são fundamentais. E agora eu vou trazer para vocês o terceiro ator, que é o cálcio. Então eu trouxe aqui o leite para representá-lo. O cálcio é fundamental para a contração muscular e também para todos os processos de coagulação do nosso corpo. Olha só que importante! Agora,
Não menos importante que os outros, nós temos as enzimas. E por que eu trouxe esse potinho para chamar de enzima? Porque a enzima, ela vai se ligar a um substrato. E essa ligação que faz com que as reações aconteçam de maneira mais rápida. Sem as enzimas, os processos iriam demorar demais, de maneira que a vida poderia ser inviável. Logo, as enzimas são extremamente importantes. E uma vez que nós temos tantos nutrientes, que nós temos tanta diversidade no nosso corpo, como é feito o controle dessas substâncias? Como é feito para que os níveis estejam sempre adequados para que o corpo tenha homeostase, que nada mais é que aquele estado de estabilidade? Na verdade, existe um grande maestro que vai fazer a coordenação desses níveis e das concentrações desses nutrientes. E esse grande maestro é o sistema endócrino. E o sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas endócrinas. E uma característica das glândulas endócrinas é que essas não possuem ductos. Agora, uma pergunta para você aí que é farmacêutico. Qual o nome das substâncias que são liberadas pelas glândulas endócrinas? Pausa aí o vídeo e tenta responder. Eu espero que você tenha acertado. A substância que é liberada pelo sistema endócrino, pelas glândulas endócrinas, são os hormônios. E uma definição de hormônio é de substância que é liberada na corrente sanguínea e que age bem longe do local onde ela foi produzida. É importante lembrar também que nem sempre as glândulas endócrinas é que produzem hormônios. Nós temos outros órgãos que não são glândulas endócrinas que também produzem hormônios. Nós podemos citar, por exemplo, a eritropoetina, que é produzida nos rins. O sistema nervoso e o sistema endócrino têm muito em comum, mas entre eles há algumas diferenças fundamentais que é importante nós destacarmos. Embora ambos os sistemas sejam reguladores, o sistema nervoso controla nossas relações com o meio externo, ou seja, com o ambiente. Já o sistema endócrino controla as relações entre as diversas partes do meio interno. Está vendo esse lindo tigre aí? Caso os níveis de glicose, de açúcar no sangue desse tigre comecem a cair, seu sistema endócrino perceberá essa queda e liberará hormônios, e esses mobilizarão os estoques corporais de energia, ao mesmo tempo que essa informação irá chegar ao sistema nervoso. Daí, caberá a este encontrar a maneira mais adequada de obter comida naquele momento. Qual a melhor estratégia para se conseguir esse alimento no ambiente? E é justamente nesse momento que o sistema nervoso entra em ação. Ele vai perceber todas as condições do ambiente, o que é favorável, o que não é favorável, vai processar essas condições e elaborar um plano de ação. De maneira didática, o sistema endócrino é dividido em sistema endócrino periférico e sistema endócrino central, sendo que o sistema endócrino periférico ele é responsável por controlar as funções vitais. Então, essas glândulas produzem esses hormônios e esses hormônios fazem o controle dessas funções vitais. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm é de saber
Como que o nosso corpo sabe a quantidade de hormônio que precisa ser produzido? Por que ele não produz hormônios a mais ou a menos? Acontece que o nosso corpo, nas nossas glândulas, existem sensores. E esses sensores, eles detectam as variações do ambiente, do nosso corpo. Então, variações para mais ou para menos são refletidas, são detectadas por esses sensores que estão nas glândulas. E a partir disso, elas vão decidir qual a quantidade de hormônios que precisa ser liberado. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo que eu falei dos processos de feedback negativo. E eu vou colocar aqui para que vocês possam rever esse processo, pois ele é fundamental para o entendimento dessa matéria. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando essa boia desce, ou seja, quando a gente usa água. Ó. Olha só que legal! Quando a boia desce, ela ativa o sistema para que mais água encha a caixa. É um sistema que se autoalimenta, é um sistema que se regula automaticamente, ou seja, é um sistema de feedback. Então, quando houver variações no nível de água, ele alerta o sistema para que aqui nós tenhamos a caixa d'água sempre cheia. Porém, quando a água atinge determinados níveis, não vai acontecer de ficar enchendo de maneira indevida, porque o sistema se retroalimenta. Só de vivermos já significa que estamos sujeitos a estresse. Estresse é qualquer evento real ou imaginário que põe em risco a nossa estabilidade, exigindo uma resposta do organismo. Nesse vídeo, os soldados estão em ameaça, existe um perigo real. Logo, o corpo desses soldados já estão preparados para entender tudo o que está acontecendo naquele ambiente. Existe algum barulho? Existe algum som estranho? Existe alguma cor, alguma vibração? Tudo que for de informação do ambiente, o nosso sistema nervoso irá captar, irá ajudá-los para que eles tenham a melhor resposta naquele momento. Essa é uma resposta ao estresse. E na resposta ao estresse, o nosso corpo nos ajudará a sermos mais rápidos. Já falamos que o sistema nervoso é o responsável por fazer a negociação da homeostase, que é aquele estado de estabilidade do nosso corpo com o ambiente. No vídeo que nós acabamos de ver, é o sistema nervoso que vai identificar todas as coisas do ambiente. Será que existe um perigo? Está quente? Está frio? Está tendo muito barulho? Tem algum cheiro estranho? Tudo o nosso corpo vai identificar e vai ficar em alerta para que nós tenhamos uma resposta rápida. Essa é uma resposta ao estresse. Só que acontece que o sistema nervoso ele funciona através de neurônios e neurotransmissores. Só que a ação do neurotransmissor é local, pois nós temos o neurônio, esse neurônio vai estar ligado a alguma região do corpo e nessa região ele vai liberar o neurotransmissor. Agora vamos pensar um pouquinho. Numa situação de estresse, você gostaria de uma resposta local ou de uma resposta geral? Você precisa agir rápido. Com certeza uma resposta geral. E Deus, em sua plena sabedoria, criou uma estrutura que faça essa ligação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, ou seja, você vai ter uma resposta rápida e geral de alerta para o corpo inteiro. E sabe que estrutura é essa?
é a medula adrenal. Eu não quero que vocês se preocupem, mas eu vou colocar aqui alguns fluxos, alguns esquemas que eu fiz para facilitar o entendimento. O que eu quero mesmo é que vocês tenham uma visão geral. Então, podem ficar tranquilos, eu vou explicar de uma maneira bem simples, bem fácil. Vocês vão conseguir entender e no final vocês vão ter uma visão geral do todo. O sistema nervoso ele é dividido em somático e visceral. Somático é a resposta voluntária. Por exemplo, quando eu vou movimentar a mão, vou movimentar um músculo, eu decido por esse movimento. Então, é uma resposta voluntária. Mas nós também temos uma resposta que é involuntária. Essa resposta involuntária do sistema nervoso corresponde à resposta visceral, que é aquela resposta que nós não temos controle. E dentro da resposta visceral, nós temos a resposta aferente e a eferente. A aferente é aquela que algum sinal do corpo leva uma mensagem até o cérebro. E a eferente é aquela que nós temos uma resposta que sai ali do cérebro, do sistema nervoso autônomo, e ela vai até os nossos órgãos. Sendo que essa resposta ela pode ser ativando o sistema simpático ou parasimpático. Qual é a diferença entre eles? No nosso corpo, nós vamos precisar sempre ter um equilíbrio. Então, vão ter momentos que eu vou estar em estresse e vão ter momentos que eu vou estar em repouso. E para que haja esse equilíbrio, existe essa divisão no corpo. O sistema simpático é aquele conhecido como sistema de luta ou fuga. Nos vários casos que a gente já citou até aqui, o sistema simpático ele era ativado para auxiliar numa resposta ao estresse, para que o corpo conseguisse agir com muita velocidade. E quem que são os neurotransmissores que ajudam o sistema simpático? O neurotransmissor que auxilia o sistema simpático é a noradrenalina. E a noradrenalina, ela age em receptores alfa e beta. Agora vamos falar da resposta de repouso. A resposta de repouso é a resposta do parasimpático. A partir do momento que nós não estamos mais no estresse, o corpo precisa entrar num estado de repouso, de relaxamento. E quem faz isso é o sistema parasimpático. O neurotransmissor responsável pela ativação do sistema parasimpático é a acetilcolina. E o seu receptor, ou seja, o local onde essa acetilcolina vai se ligar para fazer a resposta são os receptores muscarínicos. Uma outra coisa importante de nós entendermos é que, deem uma olhada nessa foto. Ali no cérebro nós temos um neurônio superior. Eu estou falando aqui do sistema nervoso visceral, tá, pessoal? Então, eu vou falar primeiro aqui do simpático. Então, nós temos ali em cima o neurônio superior. Esse neurônio superior, ele não libera a resposta de qualquer jeito, ele não libera o neurotransmissor ao acaso. Como é que é feito essa resposta? Nós temos ali o neurônio superior do sistema simpático. Esse neurônio superior, ele desce pelo cérebro, passa lá por todas as estruturas, vem pela medula, até ele se ligar com o neurônio inferior. E depois que ele se liga com esse neurônio inferior, ele ainda pode se ligar com o neurônio pós-ganglionar. E é esse neurônio pós-ganglionar que vai estar ligado a um órgão específico, e esse neurônio pós-ganglionar que libera o neurotransmissor, ou seja, o neurotransmissor não foi liberado, nesse caso, ali no cérebro. Ele teve uma comunicação com várias regiões do nosso corpo, passando pelo neurônio superior, neurônio inferior, neurônio pós-ganglionar, até ele se ligar no órgão. No órgão vai ser liberado o neurotransmissor. Falando de sistema simpático. Quem que é o neurotransmissor? A gente acabou de falar? Noradrenalina. E a noradrenalina, ela age em quais receptores? Alfa e beta. E uma dica muito importante é a seguinte:
não é a noradrenalina que vai decidir qual vai ser a resposta que vai ser executada nesse órgão. Assim como não é nenhum neurotransmissor que decide qual vai ser a resposta efetuada no órgão. Quem decide a resposta que vai ser efetuada naquele órgão são os receptores. Por quê? Porque se tiver um outro receptor aqui, a resposta será outra. A gente tem casos que um mesmo neurotransmissor ele causa uma resposta excitatória no órgão e em outro órgão ele causa uma resposta inibitória. E por que acontece isso? Porque são receptores diferentes. E aqui só para ilustrar, no sistema parasimpático é muito semelhante. Nós temos um neurônio superior. Esse neurônio superior ele vai se ligar a um neurônio inferior e esse neurônio inferior se liga a um neurônio pós-ganglionar e é esse neurônio pós-ganglionar que estará ligado a um órgão e vai ali liberar o seu neurotransmissor para que haja resposta. Lembrando que no sistema parasimpático o neurotransmissor é diferente do simpático. Quem é o neurotransmissor do sistema parasimpático? A acetilcolina. E quem são os receptores? São os receptores muscarínicos. Por isso que as respostas são diferentes. Nós estamos falando de neurotransmissores diferentes e receptores diferentes. E aqui tem mais um detalhe também que eu acho interessante para vocês saberem, que é assim. Vou colocar uma outra foto aqui para vocês. No sistema simpático, aquele neurônio que a gente fala que está próximo dos receptores, ou seja, o neurônio pós-ganglionar, ele é grande, ele é comprido. Olha aqui o tamanho dele, do neurônio pós-ganglionar. Ele é um neurônio grande. E no sistema nervoso parasimpático, o neurônio pós-ganglionar, ele é curto. Então também tem essa diferenciação. E por que nós falamos sobre tudo isso? Agora vocês vão começar a entender as peças ali do quebra-cabeça. A medula adrenal, ela é um pouco diferente ali do sistema nervoso. Por quê? Porque ela não tem aquelas fibras pós-ganglionares. A gente não falou que precisa de uma fibra pós-ganglionar que se liga num órgão e libera o neurotransmissor naquele órgão específico? Pois bem, na medula adrenal, o produto que ela vai gerar vai ser liberado diretamente na corrente sanguínea. E o produto que a medula adrenal produz é a adrenalina, em principal quantidade, né? Mas também produz noradrenalina. E existe uma vantagem muito boa de liberar a adrenalina direto na corrente sanguínea, que é a ação será muito mais abrangente e ela será muito mais rápida, que é tudo aquilo que nós precisamos no momento de luta ou fuga. Olha só que interessante, como o corpo humano é maravilhoso. E quais serão as alterações que a adrenalina irá fazer para que nós tenhamos adaptações? Ela vai fazer o seguinte: ativação geral do estado de vigília, aumento da frequência e da amplitude respiratória, aumento do débito cardíaco, as pupilas ficarão dilatadas, o peristaltismo vai diminuir, o reflexo de micção será diminuído, ocorrerá lipólise e aumento da glicemia para que a gente consiga fornecer energia para o músculo, sudorese, porque a sudorese é uma das formas para eliminar o calor diante do estresse, vasoconstrição nos territórios esplâncnico e cutâneo a fim de redistribuir o fluxo para a musculatura, porque todo o sangue precisa estar no músculo para que a gente consiga fugir ou lutar. E também vai acontecer uma vasodilatação muscular e coronariana.
Pessoal, agora eu vou trazer aqui uma perguntinha para vocês. Não é tão simples, mas ao final ficará descomplicado. Nós falamos que a medula adrenal ela tem ali uma característica endócrina e uma característica neuronal também. Só que ela é muito mais neuronal do que endócrina. Agora, se a gente parar para pensar na maioria dos hormônios e das glândulas, elas têm um controle ali pela hipófise. Só que a medula adrenal ela não é controlada pela hipófise. Então, como que a medula adrenal sabe o quanto de adrenalina que ela tem que produzir? Por que ela não sai produzindo adrenalina aí, que nem uma louca, produzindo adrenalina demais? Olha como a farmacologia, a fisiologia, o corpo humano é lindo. A medula adrenal ela tem receptores alfa-2. E eu comentei com vocês que a medula adrenal ela não tem receptores pós-ganglionares, mas ela tem receptores pré-ganglionares. Então, quando essa adrenalina é produzida, ela se liga nesses receptores alfa-2. E isso vai gerar uma resposta direto lá no cérebro, mandando um sinal para que o cérebro pare de estimular a produção de adrenalina. Ou seja, é um processo de feedback negativo, igual nós comentamos há algum tempo atrás nesse vídeo. Não é muito interessante? Não é fascinante? Então, nós falamos que o hipotálamo, quando ele vê a necessidade de produzir adrenalina, ele manda um sinal lá para a medula adrenal, para que a medula adrenal produza adrenalina. Só que o hipotálamo ele não faz só isso. O hipotálamo é o cara. O hipotálamo, quando ele percebe que existe uma situação de estresse, o que ele faz? Ele produz mais CRH. E a produção de CRH vai estimular a produção de ACTH. E a produção de ACTH vai ajudar com que seja produzido o hormônio cortisol lá na zona fasciculada das adrenais. E apesar de existirem muitos estudos em relação a isso, acredita-se que funciona dessa maneira porque o cortisol é um hormônio pulsátil, ou seja, ele tem picos durante o dia, sendo que pela manhã é quando ele está na concentração máxima no nosso corpo. Acredite-se ainda que o cortisol ele esteja relacionado com alguns processos do sono, ali com sono REM. Tanto que uma das coisas que é discutida é se o cortisol também não funcionaria como um hormônio do despertar. Agora a gente vai começar a fazer alguns links com a farmacologia. Olha só que bacana, que isso não é demais, não é fantástico? O cortisol ele tem basicamente duas ações. A primeira delas é fornecer energia para o nosso corpo. Nós estamos falando de luta ou fuga. Na luta ou na fuga, nós precisamos de açúcar, ou seja, de glicose, como fonte energética para a gente lutar ou fugir. E o nosso corpo, ele precisa formar energia, mesmo se a gente não estiver alimentado. Então, se você ficar sem comer, ou eu ficar sem comer, nós não vamos morrer. O que vai acontecer no primeiro momento? O nosso corpo vai pegar os estoques de energia e vai produzir glicose a partir de coisas que não são açúcares, como, por exemplo, gordura e até mesmo proteína. Ele pode usar também a proteína para formar energia. E esse processo é chamado de gliconeogênese, que é a produção de açúcar através de produtos que não são açúcares. E o cortisol, uma vez que ele produz esse açúcar, ele vai ajudar o nosso corpo a ter energia disponível para a gente evitar aquele estresse. Agora, o problema é que se o cortisol for muito estimulado, aí a pessoa vai ficar numa sobrecarga muito grande, esse excesso de açúcar também pode fazer mal para a pessoa. Rodrigo, então por que o nosso corpo produz uma coisa que é prejudicial? A chave está ali na questão de estresse crônico. O nosso corpo não foi feito para viver em estresse a todo momento. Foi feito para que ele tenha respostas em momentos pontuais. Então, se eu estou passando por uma dificuldade nesse momento, eu preciso de açúcar, eu preciso de energia para enfrentar aquele problema.
Passado o problema, não é para eu ficar estimulando esse sistema a todo momento, a gente precisa entrar no repouso. E o problema é que hoje em dia nós temos muitas pessoas que vivem estressadas, que vivem com problemas frequentes. Então o estresse não é mais uma exceção. O estresse agora é a regra. E isso faz muito mal. E nós farmacêuticos precisamos alertar os nossos pacientes em relação a isso. Principalmente nesse momento que vivemos. Cuidado com o excesso de informações que levam medo, que levam preocupação. Isso vai fazer mal para a pessoa. Então, esse é um primeiro ponto muito importante que nós temos que pontuar aqui em relação ao cortisol. E o segundo dele que eu gostaria de falar com vocês é que o cortisol ele atua como imunossupressor. O que é um imunossupressor? É um agente que diminui a resposta imunológica. Pô, Rodrigo, mas eu estou no estresse e você quer diminuir a minha resposta imunológica? Não deveria aumentar a minha resposta imunológica? Ó, vamos pensar aqui. Você está num momento de fuga, num momento de luta, uma coisa muito difícil. Você quer ter dor? Você quer, no momento de fuga, estar com o nariz escorrendo assim? Você não quer isso. Você quer o quê? Você quer estar bem. Você não pode ter dor. Então, ao trabalhar com uma resposta imunossupressora, nós, consequentemente, diminuímos a inflamação e, por consequência, a pessoa tem menos dor, que é tudo que a gente precisa naquele momento de luta ou fuga. Nós aqui fizermos uma associação com os medicamentos que são a base de corticoides, né? A dexametasona, a betametasona, que são muito conhecidos. O que esses medicamentos fazem? Eles são muito usados em situações, por exemplo, de alergia, que é uma das respostas que a gente precisa diminuir num processo alérgico. Eles são muito usados em caso de dor. Então, pessoas com dores muito fortes acabam utilizando de corticoides, principalmente injetáveis, para diminuir essa inflamação, porque a dor é um dos processos da inflamação. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, por que é interessante usar um corticoide como a dexametasona? Porque existe uma resposta inflamatória que precisa ser combatida. Então você vai usar um corticoide. Agora imagine uma situação onde a pessoa ela não tem uma resposta inflamatória, ela não está contaminada, ela não tem nenhum problema. O que vai acontecer se ela usar o corticoide? Ela vai diminuir a imunidade dela, sem que seja necessário. Quando ela tiver contato com o vírus, o que vai acontecer com a defesa dela? Já está baixa. Então a probabilidade dela se prejudicar fazendo o uso do medicamento por conta é muito grande. Medicamentos só devem ser usados com a prescrição do seu médico ou do profissional capacitado. Pessoal, por que nós fizemos esse tour pelo corpo humano? Por que nós entramos em cada detalhe? Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira, sobre a minha vida, né? Quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar em drogaria, qual que era a minha estratégia? Eu lia farmacologia, né? Então o que eu fazia? Eu pulava toda essa parte que eu achava, não, isso é coisa demais para minha cabeça, eu não vou entender. E eu ia direto para a parte dos medicamentos. Eu começava a estudar qual é a dose, quais são os efeitos adversos, para que serve, quais são as contraindicações, tudo aquilo que é da parte do medicamento. Então eu sabia um monte de nome de medicamento, sabia um monte de coisa, só o que acontecia? Quando eu precisava discutir um caso clínico, quando eu precisava fazer uma interpretação, eu não conseguia. Porque eu sabia para que o medicamento servia, sabia a dosagem, sabia as características do medicamento, se era lipossolúvel, se era hidrossolúvel, qual era o tempo de ação. Mas na prática, isso não me adiantava de muita coisa. E quando eu comecei a estudar de uma maneira diferente, a entender a farmacologia, começando pela fisiologia, pela anatomia, pela bioquímica, então eu comecei a fazer relações com a farmacologia. E isso facilitou em muito o meu entendimento.
E com certeza esse é um dos pilares para o farmacêutico de sucesso, porque um farmacêutico que vai trabalhar com pacientes, por isso que eu ajudo farmacêuticos a terem mais segurança e técnica no cuidado ao paciente, ele tem que ter um conhecimento técnico sólido. Esse é um dos pilares. Um outro pilar, ele tem que ter todo um cuidado que tem que ser centrado no paciente. Não adianta só você ter informação, você precisa saber levar essa informação ao paciente. Você precisa criar um vínculo com esse paciente. Então existe todo um processo. E também existe toda uma questão de gestão do farmacêutico saber trabalhar em equipe, dele otimizar o tempo dele e dele conseguir os melhores resultados. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma fórmula mágica para o sucesso do farmacêutico. Existe o quê? Existem pilares que são essenciais para que ele consiga ter sucesso. E para ilustrar isso melhor, se você chegou até aqui no vídeo bem longo, né? Você tá de parabéns. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, nós vamos fazer alguns casos clínicos. Vocês vão ver que fica muito mais fácil agora entender a farmacologia. Inclusive, mais para frente, eu vou fazer um vídeo específico também da parte dos medicamentos, qual a diferença entre os corticoides, que não é o tema de hoje. Então vamos focar aqui no tema principal, mas eu pretendo sim trazer esses temas específicos, né? Diferença entre os corticoides, tempo de ação, meia-vida, isso também é fundamental. Só que isso é uma parte posterior e se a gente não tiver um entendimento, será uma informação perdida. Então vamos lá. Suponhamos que um paciente pergunte para você: por que eu preciso usar corticoides para um processo alérgico? Sobre tudo isso que a gente discutiu hoje, qual a função de um corticoide num processo alérgico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é muito semelhante, mas ao invés do paciente falar de um processo alérgico, suponhamos que ele diga: por que eu preciso usar um corticoide para um processo inflamatório, como por exemplo, artrite reumatoide? O médico prescreveu para o paciente um corticoide. Qual a explicação para que ele tenha que fazer uso desse medicamento? Agora uma terceira pergunta, agora que uma já é um pouquinho mais difícil. A gente sabe que os pacientes que fazem transplante, eles têm que tomar muito cuidado, porque é comum que o nosso corpo rejeite aquele órgão, no caso. Por quê? É estranho e nosso corpo tende a se defender. Então ele vai ativar a resposta imunológica e é previsível que durante o transplante ou após o transplante de um órgão, o nosso corpo rejeite aquele órgão. E uma das estratégias que é usada na área médica para que você diminua drasticamente a chance de rejeição de um órgão é usando medicamentos corticoides. Então é comum, após um transplante, o paciente fazer o uso de corticoides. Como você explicaria para um paciente, também com base em tudo que a gente viu aqui hoje, o uso de corticoides para pacientes que fizeram transplante? Caso vocês não consigam responder, ou se vocês conseguirem também, eu espero que vocês consigam, deixem aqui nos comentários, coloquem suas dúvidas, sugestões, elas são muito importantes. E eu estou aqui à disposição para ajudá-los aí nesse percurso rumo ao sucesso farmacêutico. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e que ele possa, de fato, fazer a diferença na sua vida.